Agora, quando chegar nas mãos de Deus, aí a coisa pode ser pior. Então, ore e busque a Deus para que Deus levante um profeta, para que alerte ele, ou levante um líder para que converse com ele, para que ele consiga sair dessa situação. Exatamente. Né? Porque isso aí já se tornou um ciclo, né? Com certeza. E uma pessoa que está dentro de cativeiro, aprisionada, é isso que acontece. Pode até passar um tempo, não é? Dentro de um relacionamento, aí já termina, passa por um outro. E essa expressão que o Guerra usou de síndrome de Dom Juan, dentro da psicanálise, é falado isso. Então são pessoas o quê? Pessoas que simplesmente só têm relacionamentos, elas não buscam o amor. Então, para elas, o desafio é conquistar as mulheres. Então, o Dom Juan é esse, é aquele conquistador que quanto mais difícil a mulher seja, casada ou solteira, né? Então, para ele, o maior desafio é conquistar. Depois que ele conquista, ele descarta. Perde a graça. Perde a graça. O prazer dele está nisso, na conquista, né? Então, esse é um aspecto, né? Mas isso tudo seria um tratamento com ele. Mas dentro desse tema que nós estamos falando hoje, o próprio Davi ele diz isso: eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim, né? Então, ele reconhecia que ele era pobre no aspecto de que ele dependia plenamente do Senhor, de que a provisão, o cuidado, o sustento dele, ou seja, vinha totalmente do Senhor. Então, por isso que quando nós falamos ali do absoluto, ou seja, que é alguém que é absolutamente dependente de Deus, depende do Senhor para todas as coisas. É isso que quer dizer um pobre de espírito. Não é aquela pessoa franzinazinha, às vezes até para se posicionar, falar baixinho, e tal. Não, isso não quer dizer humilde de espírito nem pobre de espírito, não. Isso aí está relacionado com timidez. Timidez é outra história, é outro departamento para a gente trabalhar, né? Eu fiquei pensando aqui, né, pastores? Ninguém quer ser chamado de pobre de espírito quando não entende o significado, né? Se é pobre de espírito, vou ter mania de brigar e chamar o outro de pobre de espírito. Aí ele fica ofendido com aquilo. Mas será que sabendo o significado, as pessoas estão querendo realmente ser pobre de espírito? Porque com o significado errado elas não querem. Mas será, como é que vocês veem na prática, se na verdade as pessoas estão querendo mesmo ser dependentes de Deus? Ou tem sempre o euzinho que está lá levantando? Porque eu fiquei pensando nisso. Duas coisas, egocentrismo e orgulho. Isso impede a pessoa de ser pobre de espírito. Exatamente. Esses são um dos impedimentos. Até a gente ia falar sobre isso, né? Ou seja, aqueles que cumprem, ou seja, a bênção que é você ser um humilde espírito e as consequências de você não ser um humilde espírito. Essa é uma das consequências, que chama-se orgulho e egocentrismo. O que é o egocentrismo? Ou seja, o ego está sentado no trono da minha vida. Então, assim, Deus está dentro da vida? Deus está, mas não está no trono. Tu entende? Então, assim, Deus está ali muitas vezes só para, talvez, assim, endossar as minhas decisões. Sabe aquela oração assim? Senhor, eu estou indo para a praia, me abençoa. Entendeu? Entendi. Estou viajando, Senhor, acampa os teus anjos, me guarda. Mas quem já tomou a decisão foi você já fez a escolha. Não foi Deus que conduziu nada, nem não consultou foi Deus. nada. Pediu entendeu? direção, pediu nada. Não. Só executou. Só pede assim, Senhor, vem com a tua graça. É isso que eu fico pensando, até as próprias pessoas que vão para o Clínica da Alma, né? Muitas vezes a pessoa está com aquilo, mas ela não quer abrir mão. Não. Por que bem-aventurado é feliz, né? Claro. Feliz aquele que é dependente. E como é que a gente é tão antagônico, né? A gente tem essa... Como é que vocês veem essa postura? Muito feliz. Porque, na realidade, por que as pessoas elas acabam tendo uma atitude de orgulho e de egocentrismo? Porque muitas vezes são feridas que aconteceram, situações onde a pessoa se decepcionou, foi traído, confiou em alguém, por exemplo, no pai, na mãe ou outras pessoas, se decepcionou. E aí até que chega num horário, num momento, aliás, que a pessoa diz assim, sabe de alguma coisa? A partir de hoje, eu vou tomar as minhas decisões, eu vou fazer as minhas escolhas e vai ter salvações, entendeu? Eu vou cuidar da minha vida. Então não vai ter ninguém que vai se levantar e vai se opor, e se for necessário eu passo por cima. Tu entende? Então, assim, aí são pessoas que tomam suas decisões, suas escolhas. Por quê? Todas as vezes que ela optou em confiar, se decepcionou. Né? Mas por que as pessoas se decepcionam? Porque as pessoas olham apenas para o homem.
somente para a pessoa, a figura da pessoa. Então eu confio em você através do Senhor Jesus, eu confio no Guerra através do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Nós estamos sujeitos a nos decepcionar? Claro, somos homens naturais, podemos decepcionar outras pessoas e sermos decepcionados com pessoas, não é? Então muitas vezes as pessoas tomam uma decisão de assumir o controle da sua vida. A partir de hoje eu não me submeto às pessoas, só que com isso acaba não submetendo ao Senhor também. Liga diretamente, né? Eu falei com uma pessoa ontem, debatendo assim, eu falei assim, se eu pensar como o mundo pensa, o que Jesus fala? O mundo jaz a maligno. Eu tenho que pensar com o pensamento de Jesus e o pensamento do cristianismo, e não como o mundo pensa. Senão eu vou agir como o mundo age. Então eu tenho que pensar como Jesus pensa e como a palavra me traz isso, essa segurança, né? A alegria do Senhor, nossa força é. E aí vou trabalhando em cima disso, porque eu não posso ter esse mesmo pensamento. Eu saí de lá, como é que eu vou continuar pensando? Da forma, você entendeu? Eu tenho que entender, eu tenho que pensar aqui e passar essa diferença para aqueles que estão lá, entendeu? Eu tenho que mostrar essa diferença e não voltar ao Egito. Não é? Eu tenho que continuar caminhando para Canaã. Paulo fala exatamente isso, ele diz assim, ó, porque eu sei, porque eu bem sei que em mim, ou seja, na minha carne, não existe bem algum. Não existe bem algum, não é? Ou seja, a minha confiança tem que estar no Senhor. Claro que eu confiar plenamente no Senhor não quer dizer que eu vou cruzar os meus braços e dizer, vinde a mim, não é? E é assim, Senhor, tá, abençoa, enche, né? Inclusive ontem mesmo, né, na palestra do Dr. William, ele falou assim, olha, na realidade Deus chama aqueles que estão trabalhando mesmo, né? Aqueles que estão fazendo alguma coisa, aqueles que estão engajados, envolvidos, não é? Então, assim, desocupados, não dá não. Né? Pegou Pedro lá, né? Estava pescando, né? Você agora vai ser pescador de homens. É verdade. Não é? Então pega cada um né, dentro do setor que estava, os profetas, né? Você vê, buscou lá cada um trabalhando lá na sua lida lá, então o Senhor, né, enxerga e valoriza, né? Você que está aí, ó, Deus te valoriza, Deus te conhece, né? Deus sabe quem você é, Deus te ama, não é? E se você acha que você não tem valor, Deus te valoriza, Deus conhece seu coração, não é? E a gente podia falar um pouquinho assim dos benefícios de quem vive essa vida, né, de dependência, porque a vida de dependência a gente fica mais leve, não é, pastor? Sim. Quando você depende, é um peso a menos, você não carrega aquilo na força do seu braço, você deita na cama e dorme. Algumas coisas que afetam o nosso físico, o estresse também, a ansiedade. Com certeza. Carol, uma das coisas que eu acho, assim, no humilde coração, é a questão da paz. Né? A paz que a pessoa sente. Eu acho que a pessoa, ela consegue ter paz dentro disso. Né? Ela consegue ser fiel. Né? A fidelidade na vida dela é bem maior. Ela consegue ter paz de coração porque ela faz as coisas ali, sabendo que Jesus está ali com ela. Tá? Para orar, ela tem mais facilidade de entrar, né, no trono da graça, da oração dela, assim, trazer uma tranquilidade interior. Então, isso é importante. É gostoso isso. E ela pode sentir esse gozo espiritual. Eu creio que tem muito mais facilidade, né, no sentido de oração e no sentido também de chegar na igreja e receber mais. Muitas vezes eu vou na igreja, eu não consigo receber nada, entrar em sintonia com o Espírito e tal. Essas pessoas têm mais sintonia com o mundo espiritual. Eu creio que uma das qualidades são essas. Uma outra coisa que eu vejo, Carol, é que a pessoa que vive dessa forma, ou seja, reconhece que ele é humilde, que é carente, dependente do Senhor, ele já começa a respirar o ar do reino. Por que ele começa a respirar o ar do reino? Porque o texto está dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Então, alguém que vive uma vida dessa forma, ele começa a respirar já o ar do reino de Deus. Então, as pessoas, o texto diz que dos tais será o reino de Deus. Não, dos tais ou seja,
é o reino de Deus. Então, o reino de Deus já é aqui agora, ele já então, experimenta isso agora. Então, a gente pode viver o reino aqui. Claro. O pastor Márcio pregou esse domingo, eu lembrei agora. Ele pregou sobre a gente já começar a ter esse gozo espiritual aqui. E muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou vivendo aqui, vou estar lá na glória, vou ter... Tudo, transfere tudo para a glória. Ele falou, não, nós podemos começar o céu aqui, já eu lembro dessa parte da pregação dele no domingo, ele falou, nós podemos começar o céu aqui já, né? Já caminhar no céu. Exatamente. Aqui, né? Então, a pessoa que vive isso, ou seja, que é um humilde espírito, ele já pode experimentar o reino de Deus aqui, né? Aqui e agora. Então, essa é uma das Tem gente que às vezes acha, não, só quando eu morrer que eu vou ver o reino. Pois é, isso. Está aí que está o momento. Pode viver aqui. Começar aqui, entendeu? Ter essa vida gostosa. E uma coisa também que eu queria dizer, que eu acho importante, é que a verdadeira adoração, você só consegue ter uma plena adoração quando você reconhece que você não é nada sem o Senhor. Então, eu só posso adorar plenamente ao Senhor quando eu entendo que tudo vem dEle, que o favor vem dEle, a graça vem dEle, a alegria vem dEle, tudo vem do Senhor. Então, a minha adoração se torna uma adoração mais profunda. Né? Agora, quando eu sou o meu provedor, o meu salário que conta, a minha casa, os meus diplomas... Você começa a adorar você nesse momento. Exatamente. Então, assim... essa é a diferença, quando eu entendo que é o Senhor que abre a porta, é o Senhor que fecha outras portas. O cara vai falar, né? Eu mesmo. Eu mesmo, não tem mais ninguém. Tem muitas participações aqui, vou ler, tem uma pergunta para vocês aqui, Isaías, de Mário Campos. Eu gostaria de saber um pouco melhor sobre esses títulos que as pessoas intitulam hoje em dia, esses títulos de apóstolo, bispos, uma vez que na Bíblia foi o próprio Jesus quem escolheu os seus apóstolos, baseados em que esses títulos são utilizados. Baseados em que esses títulos são utilizados? Boa pergunta. Nós temos na Bíblia 5 ministérios, né? Que são os ministérios, que é pastor, apóstolo, evangelista, profeta e mestre. São 5 citados. Então, eu vejo nesses 5. Agora, a questão de cada doutrina tem seu, né, lá seu ministério a colocar. Então, eu creio que isso não tem que discutir, isso não, é uma questão de colocação. Porque muitas vezes as pessoas encaram isso como o título. E, na realidade, o que que a palavra de Deus fala que são funções, né? São funções. Então, pastor é uma função, não é um título. Né? Reverendíssimo é um título que se dá. Mas pastor é função, é exercício. Não é? Ou seja, profeta é uma função que ele exerce como profeta, mas não é um título, não é? Que as pessoas recebem. Quer dizer, o apóstolo está acima dos outros, mas são dons. Né? São dons. Então, são funções que é apostolado, que as pessoas exercem. Mas, infelizmente, tem algumas denominações que usam isso como um título. Né? E aí é diferente, cada um responde, né, pelos seus atos, né, nesse sentido. Lembrando que o que vale não é título, você pode ter ou não ter, quando você é chamado para fazer e faz, isso que faz o mais toda importante é que nós somos né? servos, né? Só que exercemos funções diferentes. Isso.